vamos começar então, né? Já aguardamos aí 5 minutos para a gente respeitar também a tolerância, né? E quem entrou aí pontualmente. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Nayana, eu faço parte da equipe da TVF Consultoria e estamos juntos aí no programa Força Local, né? No pilar de desenvolvimento e qualificação de fornecedores desse projeto da Samarco. Hoje estamos aqui também com a Elisângela Toledo, que é quem coordena, né, o programa Força Local. Elis, quer dar uma palavrinha antes da gente iniciar? Vamos sim. Boa noite a todos, espero que estejam todos muito bem. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, né? E já de antemão agradeço por vocês terem aceito o nosso convite. Sei que quem está participando do Pilar de Desenvolvimento é um convite, né, Nayana? Meio assim, é um convite que precisa, né, ser atendido, mas os outros que vieram que aceitaram o nosso convite, independente, né, de estar participando aí do Pilar de Desenvolvimento e Qualificação, nosso agradecimento. E conhecimento nunca é demais, né, gente? Então, independente, né, de qualquer coisa, é sempre a oportunidade de estarmos, né, aprendendo ou revisitando, relembrando aí alguns conceitos, né, que às vezes a gente já sabe, mas no dia a dia a gente acaba deixando passar, não é mesmo? Então, esses fóruns, né, todas essas agendas do programa Força Local têm esse propósito, né, de contribuir, né, com o desenvolvimento de cada um de vocês. E hoje, assim, de uma forma muito, muito especial, né, eu já quero agradecer, né, o nosso convidado, o Flávio, né, quem vai estar nos brindando aí, né, com a palestra, compartilhando aí o conhecimento e a experiência dele. E eu falo assim, que é motivo ainda de mais alegria de saber que ele é local, né? Que ele é de Anchieta. Eu não vou apresentar ele, vou deixar, né, que ele se apresente, mas só para vocês verem que até nas nossas palestras a gente tem, né, na medida do possível, que se enquadra aí o tema, né, com alguém da região, nós também valorizamos aí a nossa, né, mão de obra local. Então, Flávio, assim, e muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Por você ter aceito o nosso convite, por você estar, né, ter se disponibilizado o seu tempo aí, né, para estar compartilhando esse conhecimento conosco, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí para as empresas aqui presentes, tá? Então, assim, fica aí o meu muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado, Elisângela. Obrigado mesmo. Eu vou tentar passar um pouquinho do que eu já vivi, um pouquinho do meu conhecimento, né, para os demais participantes, né, e espero que poder ajudar, fazê-los crescer, né, e olhar a gestão financeira de uma maneira mais fácil. Tá certo? Podemos começar? Podemos. Dividir minha tela aqui. Uhum. Vocês estão vendo bem aí, gente? Ainda não está compartilhando não, Flávio. Não está compartilhando? Tenta novamente, por favor. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Isso, só pôr em modo apresentação. Isso. Agora sim. E oculta lá embaixo aquela barrinha, por gentileza. Uhum. Isso, perfeito. Está ótimo. Pois é, gente. Eu vou fazer uma breve apresentação, né? Minha, né? O meu nome é Flávio Meneghelli, né? Flávio da Rocha Meneghelli. Eu sou administrador de empresas desde 1997. Tá? Pessoal, se eu estiver falando rápido, vocês me falam, tá? Eu falo muito rápido. Eu sou gestor aqui da JC Lima, aqui de Anchieta, né? Já tem 12 anos. E o principal motivo de eu estar falando até com vocês sobre na prática, né, gestão financeira na prática, é porque eu trabalhei no CEAP, né, que é Centro de Apoio ao Pequeno Empreendedor,
aqui do estado do Espírito Santo, uma empresa de microcrédito durante 12 anos, né? Era uma empresa que era uma OCIP, então era voltada muito para a social. O que eu quero dizer com isso? O microcrédito era visto como uma parte do negócio. O negócio era fazer os pequenos empreendedores, médios empreendedores, né, principalmente, a gerenciar melhor a sua atividade, a entender melhor a sua atividade, ou seja, não ser aquele negócio que abre e fecha, ele ter uma vida duradoura, né? Então, eu trabalhei 12 anos, né, nessa empresa e com contato direto com todo tipo de empreendedorismo, empreendedor, né? Todo tipo de atividade de serviço, comércio, todo ele, tá certo? Aqui abaixo eu deixo o meu e-mail, se alguém precisar contactar, se eu demorar um pouquinho, não brigue, né? Mas eu só vou poder olhar depois do horário de trabalho. E o meu celular também, que tem um WhatsApp, ok? Vocês estão vendo bem aí, gente? Sim. Sim. Bom, vamos começar com as dicas para a gestão financeira do negócio, né? É muito importante a gente ter o foco no cliente, né? É uma parte que eu vou comentar na frente. Precificar o produto ou serviço. Dinheiro da empresa ser separado do dinheiro, né, do empreendedor. A gestão do estoque, um pouco de estoque. Fluxo de caixa. Controle de receitas e despesas. E, por final, créditos. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos hoje. Bom, como eu falei primeiro, a grande questão é o foco no cliente, né? A primeira parte. A gente tem que entender qual é o tipo do nosso cliente. Quem é o nosso cliente? Né? Para que a gente possa vender melhor, a gente tem que saber o que o nosso cliente procura. Qual é o nível dele? Quem é essa pessoa que entra no nosso comércio, entra na nossa atividade, procura os nossos serviços, né? E que nós podemos atendê-lo, né? Não adianta eu sonhar em atender uma empresa que precisa de muito mais recursos do que eu tenho, né? Para isso aí, eu vou dar um exemplozinho para vocês. Como eu falei, eu trabalhei 12 anos com microcrédito. E uma das áreas, dos locais, né? Um local que eu trabalhei muito tempo foi em Terra Vermelha, em Vila Velha. Para quem não conhece aqui a região de Espírito Santo, Vila Velha é um município aqui próximo, né? Faz parte da Grande Vitória, lá de Vitória. Fica mais ou menos a 80 quilômetros de Anchieta. E esse bairro, Terra Vermelha, era um bairro muito violento quando nós chegamos lá. Certo? E lá eu tive um cliente que ele me procurou, que ele mexia com um pequeno barzinho. E quando eu fui conversar com ele queria reformar o bar, ele queria fazer o bar ficar uma coisa maior, uma coisa mais moderna, né? E nós conversamos e eu perguntei para ele, quem é o seu cliente? E ele começou a me mostrar as pessoas que passavam na rua, olha, aquele ali, aquele lá, aquele ali, aquele lá. Era um bairro muito carente. Eu falei com ele, será que se você tornar o seu bar muito, muito bonito, muito arrumado, né, você vai conseguir atrair seu cliente? Será que ele vai vir aqui ou ele vai ficar, às vezes, acanhado, né? Porque agora o seu bar é totalmente diferente. E ele pensou, me procurou alguns dias depois e falou assim, Flávio, você tem razão. Não adianta eu fazer uma coisa aqui no meu bairro pensando que eu vou atrair um público se ninguém entra aqui no bairro, se o meu público é esse aqui. Então, conhecer o cliente é uma coisa necessária. O que ele espera do seu produto? Está voltado também para o tipo de cliente que você tem. Qual é o seu... Eu sou uma empresa de bairro, quem me procura são as pessoas do meu bairro, né? Então eu tenho que ter produtos para essa pessoa. Não adianta eu pensar, botar um produto ou um serviço
que é só a classe A, vamos botar assim, né? Se no meu bairro eu não tenho isso, senão eu não consigo chegar nessas pessoas, tá certo? Como eu atraio o meu cliente, a pessoa que entra dentro? Tem que demonstrar o meu produto, né? E ter também, deixa eu um minutinho que eu me perdi aqui. Ter boa aparência, limpeza, isso aí vale para qualquer tipo de atividade, gente. Eu tive um cliente também, um rapaz de mexer com televisão, que foi uma situação, assim, ruim. Ele começou com uma atividade muito pequena, nós chegamos junto, conversamos com ele conseguiu alavancar a atividade dele, né? E depois, por uns problemas pessoais, a atividade dele foi afundando, a gente tentando conversar com ele, e ele ia afundando cada vez tempo. Bom, ao final, ele estava tão desiludido com a atividade dele, que ele já não se preocupava com a aparência, com a limpeza do local. Ele mexia com conserto de televisão. É uma coisa básica. Imagina isso num comércio que vende alimentação, por exemplo, né? Ou que vende roupa, ou, tecidos, alguma coisa nesse sentido. A pessoa chegar lá e ver uma situação suja, ou as coisas poeiradas, né? Ele não teve mais como se levantar por causa daquilo. Teve que mudar de bairro, mudou para uma outra situação para ver se conseguia alavancar novamente a sua atividade. Então, a pessoa, quando vem para atrair o seu cliente, ele tem que ter um local limpo, um lugar organizado, né? E se for serviço, você passar segurança para quem está vendendo o seu serviço. Tá certo? Bom, a outra situação é o atendimento ao cliente. Quando todo mundo vende produtos parecidos, ou o mesmo tipo de produto, ou o mesmo tipo de serviço, o atendimento ao cliente é o que faz uma grande diferença. E, às vezes, demonstrar muita empatia com o cliente, muita amizade com o cliente, é uma pessoa que você nem conheceu direito. Isso é ruim. Um dia desse, estava conversando com a minha esposa e ela falou assim, eu detesto entrar naquelas lojas onde a vendedora me chama de querida, de meu amor, né? Eu também não gosto de quando eu vou, às vezes, num bar, o cara me chama de chefe, de irmão, né? Eu acho que isso não pega muito bem, eu não conheço a pessoa, né? Então, é mais fácil chegar e falar bom dia, em que eu posso te ajudar, né? Ter sempre um sorriso no rosto, né? Você passar para a pessoa que você vai atender que está tudo bem, estão todos felizes, né? Utilizar uniforme que facilita a identificação. A pessoa está dentro de uma loja, ela tem que saber quem é o cliente e quem é a pessoa da loja, né? O vendedor, né? Deixar o cliente à vontade. Por vezes, um vendedor fica marcando o cliente quando ele entra. E o cliente ele entra na loja, às vezes, com a esposa, com o marido, com o irmão. Então, ele está vendo o que você tem na sua loja e ele quer, às vezes, trocar uma conversa com o parceiro, com o companheiro, mas tem sempre um vendedor atrás, né? Como se estivesse ali para ouvir aquele tipo de conversa, né? Então, essa é uma situação que desagrada na maioria das vezes, né? As brincadeiras com o cliente, a gente tem que ter muito cuidado, né? O senso de humor nosso pode ser diferente do dele, né? O que para a gente pode ser engraçado, para o cliente pode ser constrangedor, né? Bom, gente, vamos para outra fase. Uma coisa, aí vamos começar vendo que seria mesmo a parte financeira. A precificação do produto ou serviço. Precificar o produto, gente, é uma parte muito importante, né? É muito importante do negócio, né? Ela vai praticamente definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Para se compor, né, o preço de um produto, gente, existe uma fórmula,
É uma forma até muito simples, né? Que é custos fixos mais custos variáveis mais margem de lucro. Usando essa forma, você vai conseguir fazer o preço ideal para a sua atividade. Aqui abaixo, eu coloquei alguns exemplos de o que é custo fixo, né? Independente do que você vê a produção ou não, ou seja, água, luz, telefone, salários, aluguel, né? Essas coisas que você, vendendo ou não, você vai ter que pagar. E os custos variáveis, que são gastos que variam de acordo com o nível de produção, né? Como insumos, os impostos, fretes, né? Por muitas vezes, a gente tem um produto, a gente vai vender o produto e a gente não considera algumas coisas importantes, como o imposto, o frete. Eu tenho que levar até o cliente, por exemplo, ou eu tenho que estar no local para poder levar até o local para fazer a venda, né? Então, isso tem um peso na sua atividade, né? O pessoal está me ouvindo bem aí, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo. Não, pode seguir. Então, e para isso, né, e também existe uma diferença do preço que você quer vender e o preço do mercado. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como desenvolver essa situação, né, mas vamos dar uma pincelada. Aqui, por exemplo, na JC Lima, nós prestamos serviço para várias empresas. Uma delas é a Samarco. Então, eu vou dar um exemplo de como a gente faz aqui. Eu pego uma planilha, eu tenho que botar todos os meus custos fixos e variáveis, e eu divido, eu vendo horas, né? Eu divido pela quantidade de horas que eu pretendo trabalhar no mês. E aí dá um valor para mim. Valor tal. Vamos botar lá, R$100, né, por hora, em um determinado equipamento. Certo? Bom, eu também tenho que olhar no mercado se esse valor que eu achei, ele é compatível com o mercado. Tá? Então, o que eu tenho que fazer a mais para poder que esse valor chegue? Quem vai vender, por exemplo, um produto, né? Ele chega à questão do valor do produto, mas, porém, ele tem que ver o mercado, o que está oferecendo. De repente, ele vai ter que vender um volume maior desse produto para que o valor fique um pouco menor, né? Ele ganhe pela quantidade e não numa única venda. Isso é uma parte muito importante para a gente poder desenvolver o nosso negócio também, né? É como a gente fala aqui, é uma empresa que fabrica celular. Ela vê os custos dela e se ela jogar num único celular, o celular fica impossível de alguém comprar. Ela tem que calcular que eu vou vender X celulares no mês, no semestre, no ano, para compensar, para ela poder saber qual o valor que ela pode colocar e ser atrativo ao mercado, né? Que se ele for extremamente caro, por mais que ele seja bom, ninguém vai poder adquirir. Bom, uma parte importante, não misture o seu dinheiro com o da empresa. Gente, eu vi muita empresa quebrar por essa situação. A pessoa não entender o que é o dinheiro dela e o que é o dinheiro da empresa. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer naquela parte lá atrás, que ele tem que calcular o lucro dele, ele tem que pensar em fazer a minha retirada. Eu quero retirar X por mês, na hora de fazer aquela continha no slide passado. E viver daquela quantia, como se ele fosse assalariado. Ou seja, final do mês eu vou lá, tiro o meu dinheirinho, coloco aqui o restante do dinheiro, ele é da empresa, né? Como eu falei, eu já vi muita empresa passar dificuldades e até mesmo quebrar por causa da mistura desse dinheiro, certo? A empresa, ela tem que ter o dinheiro dela para novos investimentos, pagamentos de dívida com parcelamento de compras para a produção, um exemplo, né? Reforma e manutenção de estruturas, né? Aqui
Eu vou dar até um exemplo de uma empresa da minha esposa. Minha esposa aqui em Anchieta, ela tem um estúdio de Pilates. E quando ela abriu esse estúdio, lá no comecinho, assim, ela, não dei, para ser verdade, não dei muita atenção a ela, mas ela é mais empreendedora do que eu. Ela chegava no final do mês e falava assim, não, sobrou tanto, esse dinheiro é meu. Aí no segundo mês, quando eu vi que o negócio estava avançando, eu falei assim, vem cá, vamos sentar. O que você pretende com o seu estúdio? Ah, eu pretendo que ele cresça, eu pretendo que ele tenha mais gente, que amanhã eu possa empregar as pessoas. Eu falei, beleza. E da onde vai sair esse dinheiro? Aí ela ficou quieta. Eu falei, uai, você vai ter que tirar do bolso? Você vai ter que fazer uma reserva na sua conta? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar de forma diferente. Você pense na sua retirada, faça o restante do dinheiro, você vai abrir uma conta separada e vai deixar lá. No final de um ano, nós olhamos o que tem lá dentro e o que dá para você fazer. E assim foi. No final do ano, ela tinha um bom dinheiro, ela pôde investir em novos equipamentos, né? Como o estúdio de Pilates, ela vende serviço, ela não tem, assim, nada que ela compre e tem que ficar pagando nos outros meses, né? Ela não tem... Basicamente, o aparelho, ela só basicamente tem um custo fixo. Ela não tem um custo variável, né? Ela vende a força dela. E esse estúdio dela já vai fazer 17 anos no ano que vem. Ele se tornou maior, hoje ela emprega mais pessoas, né? E ela não tem que ficar se preocupando com as contas dela, ela vive com a retirada dela. Certo? A empresa tem um bom dinheiro, né? E hoje já está até pensando em comprar o local em vez de só ficar alugando, como a gente já está nesse momento. Estoque, gente. Estoque também é uma coisa que a gente tem que abrir muito o olho para ele. Aqui em Anchieta, eu tenho uma colega, não vou citar o nome porque pode ter pessoas de Anchieta, né? E aí falar. Ela passou por uma situação familiar, o marido se separou. E ela, na verdade, ela é muito amiga da minha esposa. E um dia, a minha esposa, conversando comigo em casa, falou, olha, fulana está passando um aperto muito grande. O marido saiu de casa e ele tomava conta do financeiro dela e ela está com muitos problemas, está levando muita bordoada, não está conseguindo tocar o negócio. Eu a chamei ele em casa, uma época, e nós conversamos, no final de dia, ela me explicou o que estava acontecendo e a situação dela era terrível. Ela é muito comerciante, ela estava sempre na frente da loja ali, mas não dava nada com dinheiro. O marido ficava por conta disso. E ele comprava, sem pensar em como pagar, etc. E tal. Pra você ter uma ideia, gente, eles tinham 3 carros e uma moto. Então, como é que 2 pessoas tinham 3 carros e uma moto? Bom, eu falei com ela que ia ajudá-la. Eu lembro que a primeira pergunta que ela me fez foi: quanto vai me custar isso? Eu falei: olha, não vai custar nada, porque você não tem condições de me pagar nada. E comecei aí, todo final de dia e os finais de semana, conversar com ela. Bom, eu fui ver o estoque dela. Ela tinha um cômodo muito grande de estoque. Muito grande. Ela vendia de roupa de cama a brinquedos, né? A loja dela até é muito, muito bem arrumada, muito boa. E quando eu entrei no estoque, tinha uma boneca assim, numa prateleira, ainda na caixa, né? Claro, novinha. E eu perguntei para ela: quanto tempo você olha para essa boneca? Ela me respondeu: Flávio, deve ter uns 2 anos que ela está aí. 2 anos? Bom, eu falei, imagina, em vez daquela caixa daquela boneca, um saquinho de dinheiro. Que é o quanto ela vale. Tem 2 anos que você tem um saquinho de dinheiro na prateleira e você não pegou ele ainda.
Quer dizer, primeiro que ele está no seu estoque, ele está escondido, vai ser difícil ele sair. E segundo, se ele está há 2 anos, as coisas mudam, a moda muda, o brinquedo que faz sucesso hoje, amanhã ele não faz. A roupa, a empresa que mexe com roupa, então é assim, num ano o biquíni é de uma forma, é de um jeito, é de uma cor, e no outro ano ele é totalmente diferente. Então não adianta você guardar o seu estoque para o ano seguinte. Tá? E o estoque também, gente, ele é seu dinheiro parado. Tá? Então você tem que pensar, como eu falei, olha para o seu estoque como saquinhos de dinheiro que está parado ali e você não está pegando. O estoque também, às vezes ele é produzido na hora que você vai comprar. Vem o representante, lembre-se que o representante ele também é um vendedor, ele tem que vender o serviço dele. Então ele chega e oferece às vezes valores mais atrativos para você comprar um montante maior de mercadoria. Né? Isso pode ser uma armadilha, tá certo? Não é uma armadilha que ele está fazendo intencionalmente para você, mas para você. Na empolgação, ele me oferece, sei lá, 10%, 15%, poxa, eu vou ganhar dinheiro nesse produto para caramba, só que eu estou comprando muito mais do que eu vendo. Certo? E aí o estoque passa a ser uma coisa muito ruim. Estoque hoje a gente tem que ter regulador. Mantém ele para 1 mês, para 2 meses, conforme, claro, o segmento que você trabalha. Tem alguns que podem ficar um pouco mais, tem alguns que não podem ficar nem isso. Tá? Como eu falei ali embaixo, né, preste atenção no seu estoque que ficar encalhado a prateleira, porque é hora de uma promoção. Bom, gente, vamos lá. Você percebeu que o estoque começou a ficar parado, que você botou o produto lá, seja ele qual for, de qual ramo, ele deveria sair aí prazo, 1 mês, 1 semana, 2 meses no máximo, e ele não está saindo. Isso acontece muito, por exemplo, com roupas de estação. Né? Vai chegando o final da estação, você está olhando e fala assim, olha, não vendi como eu queria, vai ter coisa aqui que vai ficar agarrada. Às vezes é melhor você dar um desconto, certo? E tentar vender aquele produto do que você ficar com ele para o ano seguinte. O ano seguinte ele já perdeu. Eu conheci uma senhora que fazia biquínis. E ela tinha a lojinha dela e vendia os biquínis. E quando estava chegando no finalzinho da estação, o que ela fazia? Ela sacolava tudo para o ano seguinte. Foi a mesma situação dessa minha colega aqui de Anchieta. Eu perguntei para ela, quando eu vi algumas sacolas, e falei, quanto tempo está aquele biquíni ali? Quanto está ali? E ela começou a falar, não vendi no ano passado, mas a moda volta, mas a moda voltar, ela já está com dinheiro, um saquinho de dinheiro lá parado, tá certo? O estoque, ele trava o seu capital de giro. Bom, gente, vamos para a parte do fluxo de caixa. Essa parte é muito importante para uma empresa. Ela vai demonstrar os seus gastos, o seu ganho. É um fluxo de caixa bem feito. Ele vai te mostrar qual é o seu principal produto, que às vezes você vende um produto muito caro, mas o produto que sustenta a sua atividade, às vezes, é um bem mais barato, que roda muito mais. Né? Vou dar um exemplo para isso. Posto de gasolina. Tá? Meu pai teve um posto de gasolina. Nós tivemos posto de gasolina durante 20 anos. Né? E posto de gasolina, o que dá mais margem de lucro é a venda do óleo de motor, aqueles, não me lembro mais, aqueles negócios que botam em radiador, né? Aquelas coisinhas, né? Do que a gasolina. A gasolina, a margem de lucro dela é baixa, mas a rotatividade dela é muito grande. Então, ela acaba sendo o principal produto de um posto de gasolina, é claro. Né? Mas se chegasse meu pai e falasse, olha, você vendia R$1 milhão, você vende R$1 milhão no mês. Você queria vender R$1 milhão só em gasolina ou só em óleo de motor? Só em óleo de motor, porque a minha margem de lucro seria maior. Certo? Então, o fluxo de caixa vai te mostrar isso, né?
O fluxo de caixa, vai ter um exemplo logo após isso aqui, mas é exatamente tudo o que entra e tudo o que sai. Quer dizer, são suas receitas, né, contra o que você está pagando. Né? Como eu coloquei aqui, ele vai te dar uma visão melhor do seu negócio, identificando até o produto de mais relevância para a sua atividade e as principais despesas. Né? Ele vai te ajudar a projetar até os próximos meses e acompanhar a evolução do seu negócio, né? E no futuro identificar até quais momentos determinado produto se torna mais atrativo. Pessoal que vive de verão, por exemplo, né? Quiosqueiros, né? Eles já sabem, né? Que determinado produto, durante o verão, ele vende mais, né? E ele consegue trabalhar isso aí. Uma época que eu mexi com esse negócio do crédito, né? Eu visitei uns quiosqueiros aqui também em Anchieta, em Guarapari. E eu vi que eles trabalhavam com uma situação diferente. Eles normalmente chegavam no verão endividados, e no verão fazia o fluxo, né, a temporada, e ele conseguia pagar a dívida e sobrar algum dinheiro para que ele pudesse avançar no ano seguinte e novamente chegar um pouco endividado lá no começo lá de novembro, né, nesse dezembro, quando é a alta temporada. E o trabalho que eu fiz com eles foi exatamente a gente tentar mudar um pouco isso, que eles chegassem, criassem alguma solução para que durante a baixa temporada não entrassem endividados, ou não tão endividados, para que no verão eles conseguissem alavancar e no outro ano seguinte isso não ocorresse mais, quer dizer, chegasse no verão sem dívidas, porque aí realmente eles teriam um volume de lucro maior, né, para investir na vida deles e no negócio. Com muita luta nós conseguimos, alguns quiosqueiros conseguiram fazer isso, de falar, Flávio, cheguei agora em novembro, 0-0. Agora em dezembro, janeiro, fevereiro eu levanto e vou viver bem melhor o outro ano. E assim ocorreu, certo? Tudo certo aí, né, pessoal? Eu vou dar um pulinho aqui agora para mostrar para vocês um exemplo de fluxo de caixa. Queria que vocês olhassem a primeira parte das entradas. Ali em cima está vendas de produto 1, produto 2, produto 3. Algum de vocês pode ter só um produto, um serviço, no caso, né? Mas outros podem ter vários. Né? Seria muito bom especificar. Então, por exemplo, vamos botar um bar. Um bar ele bota salgados, né? É o produto 1, refrigerantes é o produto 2, né? Cerveja é o produto 3. Né? E colocar no mês que você vendeu. Para você chegar nessa venda de mês, tem que fazer o controle diário, gente. Hoje eu vendi tal, tanto, tanto, tanto. Então, você vai ter o total de receitas, aí, como vocês podem ver no mês 1, né? Aí, no caso, ele botou 7.200, 6, 5.500, 1.200. Você chega a um valor que você vendeu mensalmente. Embaixo, que eles botam como todas saídas, são todas as saídas que você teve na sua atividade. Eu paguei aluguel, eu pago internet, eu pago luz, né, eu pago o meu fornecedor, né, lista os fornecedores, né, salários do meu pessoal, ou a minha retirada, né, se eu for sozinho, né, os impostos, né, que eu tenho que pagar. Você tem todas as saídas, né, você está aqui. Você tem todas as saídas e o resultado final. Né? Então, olha lá, eu vendi 19.900 e eu paguei 15.150, a empresa teve um lucro de 4.750. Considerando que você já tirou a sua retirada nas saídas, né, o seu dinheiro, isso aí é dinheiro da empresa, que vai ser para novos investimentos, né, e o pagamento de contas. Ficar muito atento, pessoal, que às vezes se compra-se parcelado. Então, você compra, por exemplo, no mês 1, mas, na verdade, você paga, às vezes, no mês 2 e mês 3. Tá? Então, na hora de fazer o fluxo de caixa, por exemplo, fornecedor 1,
Ao fornecedor 1, eu comprei com ele R$ 1.500. Então, eu paguei R$ 500 no mês 1, no mês 2 e no mês 3, dando um exemplo. Tá? Então, eu tenho que, na hora que eu estou fazendo o fluxo de caixa, eu tenho que lançar esses valores futuros. Por quê? Porque, às vezes, o valor que sobrou da sua saída, o valor final, né, o dinheiro que deu lucro, ele, na verdade, ele não é lucro, ele é pagamento para o próximo mês que ficou lá, a parcela que você fez junto ao seu fornecedor. Correto? É isso aí que vai demonstrando para você o que você tem para frente. Né? É o erro que as pessoas falam, o meu 4.750, que é essa saída, ele é totalmente lucro para mim. Não, não é. Ele faz parte, às vezes, de um pagamento que você tem que realizar no futuro. Se você não tiver pagamento no futuro, ótimo. Ele vai acumular no mês seguinte, ele vai acumular no outro, e vai te possibilitar a fazer os investimentos que você precisa, a sua empresa crescer. Tá certo? Um fluxo de caixa, gente, ele realmente faz o controle, ele te dá uma visão do seu negócio financeiramente. Ele é uma peça importante para a sua atividade. Para que seja qual ela, o tamanho, seja qual for o tamanho dela. A empresa da minha mulher, como eu falei, é ela, a irmã, e agora ela tem uma colega, né? Depois dessa situação de Covid, esse negócio todo, né? Ela tem uma pessoa, 3 pessoas só que trabalham lá. Aqui na JC Lima nós temos mais de 100 funcionários, e aqui também tem fluxo de caixa. Eu lanço todo final de mês, a gente lança o fluxo de caixa e vai acompanhando as nossas despesas. Né? Ver por que esse mês a gente gastou mais combustível se a quantidade de equipamento foi a mesma passada. Então a gente começa a identificar os aumentos do combustível, né? Se há alguma coisa que saiu fora do padrão normal, para a gente poder corrigir de imediato. Tá? Normalmente, quando a gente não usa o fluxo, a gente não consegue identificar um problema que começa a nascer, a ponta do iceberg lá, né? Atrás pode vir um problema muito maior. Quando você começa a identificar que a sua margem de lucro caiu, poxa, no primeiro mês eu tive 4.750 de lucro, no segundo mês eu vendi a mesma coisa, mas eu não tive a mesma margem, o que aconteceu? Aí você começa a projetar ali, poxa, minha luz subiu demais, cara. Poxa, eu gastei demais o telefone. O aluguel que eu tenho do meu local, o rapaz subiu e isso impactou na minha atividade, né? E chega a hora de eu voltar aquela formulazinha lá, às vezes, e recalcular novamente o valor do meu produto. Correto? Controle de receita e despesas. Cara, isso é uma coisinha que a gente já viu lá no fluxo de caixa, mas que é muito importante. Por vezes, gente, a data dos pagamentos que você tem a realizar não consiste com a data dos seus recebimentos. Então, isso pode causar um custo para você de juros de cheque especial ou de cartão, né? Que não está previsto na composição de custo de produto. Tá? O que acontece isso? Eu tenho que pagar primeiro antes de eu receber. Todos os locais, com qualquer um, você conversando, você chamando o seu fornecedor, seja ele de água, de luz, de cartão de crédito, de fornecedor do seu material de insumos, né? Você conversando com ele, você consegue ajustar essas datas. Tá certo? Explicar, chegar mesmo e falar, olha, eu estou realmente, a minha conta de luz vence numa data onde os meus recebimentos ainda não caíram. Então, eu acabo tendo que entrar num cheque especial para poder cobrir, e depois, quando entrar o meu pagamento, eu vou cobrindo, mas eu já fiquei com os juros. Tá? Isso, voltando a um exemplo aqui da JC Lima, foi exatamente a mesma coisa. Aqui nós recebemos mais ou menos quase sempre até o dia 15 de cada mês. Certo? Então, a gente ajustou todas as nossas contas para pagar após o dia 15. Porque essa marca nos paga mais ou menos no dia 15, a Fundação Renova nos paga
aproximadamente no dia 15, né? Então, eu ajustei conta de luz, de água, dos imóveis que nós temos alugados, né? Todos eles, eu conversei com todo mundo e colocamos, olha, todo mundo aceitou normalmente, sem qualquer tipo de isso vai te custar mais caro, não, não, isso é impossível, não. Bastava a gente conversar com eles. Tá? Bom, a última parte, praticamente, né, é a questão de créditos, gente. É uma outra situação também que tem que ser bem administrada. Né? Nós já falamos de fluxo, onde a gente vai acompanhar nossas receitas e despesas, nós vamos falar de casar os pagamentos com o que nós recebemos, né? Mas chega no momento que você, às vezes, vê a sua atividade e fala, poxa, eu preciso alavancá-la um pouco mais, eu preciso de créditos. Bom, crédito só mesmo quando todas as outras opções estiverem esgotadas, porque dinheiro tem um custo e esse custo tem que ser repassado para a sua mercadoria, para o seu serviço, e isso pode torná-lo mais caro, né, e afugentar a sua clientela, né, você não ficar tão competitivo no mercado, certo? Minha sugestão é que você sempre negocie com o fornecedor. Olha, eu tive uma situação e eu não consigo, projetei uma venda, eu não consegui, estão vencendo as minhas faturas, meus boletos vão vencer, procure ele antes de vencer, inclusive, tá? Depois de vencido, fica aparecendo desculpa. Você está percebendo que está chegando a vencer o vencimento de um boleto e você não vai ter esse dinheiro. Então, procure ele antes, o fornecedor, e converse com ele. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, eu preciso de um pouco mais de prazo para que a gente possa honrar, né? Normalmente, essa atitude, ela transforma uma confiança muito grande entre as partes. Voltando aqui, né, pessoal, quando nós tivemos essa questão do Covid, né, e algumas outras situações, houve um momento aqui que a JC Lima, o tamanho dela, né, nós tivemos problema de recebimentos e pagamentos. Né? Eu tinha situações para pagar e os vencimentos iam chegar bem mais para frente. E nós ligamos para todo mundo, conversamos com todo mundo, explicamos o que estava acontecendo, eles também estavam sofrendo com isso, é uma corrente, né? Se eu atraso o pagamento com eles, eles vão atrasar com outros e assim vai. Né? E explicamos, alguns no começo ficavam bravos, achavam que não sei o quê, mas fomos explicando aí passo a passo, olha, amigo, a gente realmente não tem, não adianta eu só prometer para você que eu vou pagar nessa data, que eu não vou pagar nessa data. Então,